Olá, meninas! Hoje, então, a gente vai falar sobre avaliação. Essa aula é gravada, vocês vão tirar dúvida comigo a hora que vocês precisarem, tá bom? Deixa eu só iniciar aqui o slide, então a gente vai, então, já falar sobre. Muito bem. Bom, na verdade, a gente vai falar sobre instrumentos de avaliação, né? Quantos a gente tem, para que serve a avaliação, na verdade, né? Qual o objetivo da avaliação, certo? A data aqui está errada, dia 7, né? Desculpa, depois eu arrumo e mando para vocês. Até onde a gente vai, tá bom? Como nós temos aqui, deixa eu ver, são 34 slides, eu vou fazer metade hoje e metade na próxima aula, tá bom? E aí, então, a gente tira dúvida também na próxima aula sobre os questionamentos que ficaram dessa, tá? Bom, então vamos lá. Por que a gente tem que avaliar os alunos, né? E eu estou pensando aqui em alunos tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental e do médio. E a gente também pode pensar sobre vocês na faculdade, né? A gente tem que avaliá-los, não tem? Vocês não têm aí a avaliação regimental? Então, é uma avaliação, né? E por que a gente precisa tanto avaliar os alunos, tá? De modo geral. Então, na verdade, a gente precisa avaliar porque tanto a sociedade, como a escola, os pais, os próprios alunos e nós mesmos precisamos e nos interessamos sempre pela avaliação da aprendizagem. A gente tem que ter um parâmetro, né, do quanto essa criança ela aprendeu, certo? É uma tarefa didática necessária e permanente, né? E existe a legislação que faz com que a gente avalie sempre, né, o aluno. Vamos lembrar disso, e eu trago também essa legislação aqui no outro slide, né? Acompanhar o passo a passo, o processo de ensino-aprendizagem, né? Tudo isso faz parte quando a gente tem uma avaliação em mãos, né? Então, para eu saber se esse aluno entendeu, ele fez parte desse processo de ensino e aprendizagem, a gente precisa, então, avaliá-lo, tá? Comparar resultados obtidos com os objetivos propostos. A gente vai ver que existe um tipo de avaliação, que é uma avaliação comparativa, né? E aí, então, a gente pode fazer uma comparação entre a prova anterior e a prova atual. A gente pode pensar, avaliação, né? Não prova, avaliação. A gente pode pensar sobre a avaliação que houve num bimestre para o outro, né? Assim como de um ano para o outro, certo? A gente também faz esses comparativos, tá bom? Que a gente vai vendo também o processo aí dessa criança, do processo de aprendizagem mesmo. Constatar progressos, dificuldades e também reorientações do trabalho, que é muito importante. Porque se eu tenho uma sala onde muitos dos alunos foram muito mal numa determinada situação, determinado tema trabalhado em sala de aula, pode ser que eu precise retomar esse tema, ou pode ser também que eu precise ir um pouquinho mais para frente, né? Então eu preciso me reorganizar, ter reorientações, né? A gente consegue identificar através da avaliação, de qualquer um do tipo de avaliação, né? A avaliação, a gente não pensa só prova, né? Ou trabalho em dupla, trabalho em grupo, né? Não tem só isso. Seminário, que não é mais seminário que se chama, e sim aula invertida, né? Então, assim, a gente não tem só esses tipos de avaliações, tá bom? A gente vai ver, não sei se nessa aula, mas na próxima, os vários, inúmeros tipos de instrumentos de avaliação, tá bom? Vamos lá. Bom, também por que a gente tem que avaliar? Porque a gente precisa fazer uma reflexão sobre o nível de qualidade do nosso trabalho. É através da prova que a gente percebe o que a gente pode mudar, o que a gente tem que inserir, o que a gente tem que tirar, né? Então, é uma autoanálise que a gente faz também. É uma atividade complexa, que não se resume apenas à realização de provas e atribuições de nota. Vocês verão que enquanto vocês estiverem fazendo, elaborando essas atividades avaliativas, né,
esses instrumentos de avaliação que vocês escolherem, vocês vão ver que é uma atividade complexa, que ela não é simplesinha elaborar uma avaliação. Não é que nem Chico Xavier, põe a mão na cabeça e escreve, né? Muito diferente disso, né? A gente precisa pesquisar, a gente precisa se organizar, fazer uma organização de prova de forma sistemática. Então, assim, é um trabalho bastante complexo, tá bom? E não só para a gente, né? Quando a gente pensa na criança que está estudando os temas que nós propusemos a elas, também é um trabalho, né, bastante árduo. Pensem vocês, por exemplo, na minha última prova, vocês tiveram que estudar 5 arquivos em PowerPoint e cada um tinha, em média, 30 slides. Foi slide pra caramba, né? E vocês também precisaram se organizar para poder fazer o estudo, né? Então, é uma atividade complexa, tá? Os tipos de avaliação usados e a natureza das decisões adotadas dependem, claro, do referencial teórico do professor, mas também do projeto político-pedagógico da escola. É a escola que vai te dizer quantos instrumentos de avaliação você deve utilizar para compor uma média, tá bom? E aí, então, você segue o que a escola propõe, obviamente, tá? Pode ser que tenha 2 apenas, pode ser que tenha 3, dependendo da escola, às vezes a gente tem até 4, tá bom, gente? Então, assim, vamos se preparando. É normal isso. Tem escolas que, assim, a gente tem muito instrumento de avaliação para corrigir, a gente quase enlouquece. Mas quase, tá bom, gente? A gente não chega a enlouquecer, não, viu? Vamos lá. A avaliação escolar serve também como uma reflexão sobre o grau de qualidade de todo o trabalho pedagógico, tanto dos professores como dos alunos. Então, como eu disse, ela é uma forma da gente ter aí um feedback do nosso trabalho. Sabe aquela frase que todo mundo fala de que se metade dos alunos erraram, o problema então é do professor e não da sala de aula? A gente tem que repensar isso, tá bom? Será que é mesmo? Né? Mas tudo vai depender também do tipo de sala, tá bom? Não dá para pôr apenas a culpa no professor ou apenas no aluno. Mas também eu vou dizer a vocês, é muito difícil ensinar para quem não quer aprender, tá? Então, isso também a gente tem que ficar bem atento. Não podemos esquecer que a avaliação é algo complexo. Não se resume à aplicação das provas para atribuição de notas. A mensuração serve apenas para aquisição de dados que devem ser analisados a partir de uma perspectiva qualitativa. Quando a gente tem as provas em mãos, a gente consegue fazer a correção e o que for certo, os acertos, a gente então atribui uma nota, né? Mas aquilo não é só uma nota. E tomem cuidado também com o tipo de prova que vocês fazem, tá? Ela não é mais como uma punição, tá bom? Isso é método tradicionalista e vamos deixá-lo lá onde ele tem que ficar. Bem longe da gente. Porque vocês estão se formando no século XXI. E o método tradicionalista faz parte do século XIX. Já faz bastante tempo isso. Então, que ele fique lá bem longe da gente, tá bom? Aqui eu trago 2 definições sobre a avaliação, né? Então, a gente tem do Lucchesi e do Libânio, 2 caras que a gente já conhece, né? Então, vamos lá. A avaliação é uma didática necessária e permanente do trabalho docente, nós professores, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e de aprendizagem. Então, quando a gente aplica uma prova para o Libânio, a gente tem o retorno do que nós ensinamos, o que foi aprendido por esses alunos e o que eles têm de dificuldade, o que eles também aprenderam e precisam reforçar o que eles não aprenderam, certo? Saviani disse no livro dele, quando ele menciona que a avaliação, segundo Lucchesi, é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem, que auxilia o professor a tomar decisões
sobre o seu trabalho. Vocês estão vendo que tanto o Lucchesi como o Libânio, que são em épocas diferentes, eles também fazem uma autoanálise do trabalho do professor. Então, quando vocês tiverem em mãos, pegam lá as provas, passam para o diário, olham para o diário e verificam que a grande maioria não entendeu. Bom, meus amores, é assim. Vocês não vão conseguir fazer com que as crianças entendam o que você, com a idade que você tem, consegue entender facilmente. Eles não têm a idade de vocês, ainda bem. E por isso mesmo, há a necessidade de não cobrar uma maturidade que os bichinhos ainda não têm, né? Então, o que vocês vão ter que fazer? Mudar a forma de ensino, bom? Vocês vão mudar o caminho pelo qual vocês vão percorrer, que a gente chama de método, certo? Que é o caminho que percorre, para chegar no objetivo que é ensinar. Então, vocês vão mudar a forma de ensinar. E para sempre? Não, todos os dias, na verdade, a gente tenta mudar, né? É que dependendo da sala, dependendo de onde você está, você pode utilizar o mesmo método de ensino todos os dias, tá bom? Mas é importante a gente trazer alguma coisa diferente, né? Vamos trazer um vídeo, vamos trazer um filme, vamos trazer um bate-papo, vamos trazer um texto, sabe? É bem interessante isso, né? Então, vocês podem fazer dessa forma para tentar encontrar aí uma melhora na próxima avaliação, tá? Vamos seguir. Mas, afinal, o que é a avaliação escolar, né? Então, é um componente de processo de ensino e aprendizagem que busca comparar o que foi adquirido com o que se pretende alcançar, né? Então, toda vez que eu aplico uma prova, uma atividade, uma avaliação, eu tenho o antes e eu tenho ali nas minhas mãos o que me diz se essa pessoa, esse aluno, consegue ter pernas para ir para frente, ou se ele precisa voltar um pouquinho, certo? Podemos dizer que a avaliação tem como objetivo diagnosticar como a escola e o professor estão contribuindo para o desenvolvimento dos alunos. Claro que sim, né? A gente tem que pensar em professor-aluno, mas também tem escolas que a gente precisa reunir a coordenação também, tá bom? Mas de cara a gente pensa em professor e aluno, tá? Por isso que é tão importante a gente dar um feedback para o aluno, por isso que é tão importante a gente conversar com o aluno para saber por que ele foi mal, o que aconteceu aquele dia. Quantas vezes vocês já fizeram provas, trabalhos, sei lá, seminários, em que vocês não estavam bem, né? Porque o externo, o que acontece fora da sala de aula, interfere dentro da sala de aula, né? A gente não consegue ter uma maturidade tão absurda ou uma insensibilidade tão grande de, sei lá, ter uma perda na família e conseguir assistir aula ou dar aula ou, enfim, fazer uma prova, uma atividade, um seminário diante de uma perda, né? Que a gente sente muito com ela. Então, assim, precisamos também pensar sobre isso, tá? Bom, existem alguns tipos aí de avaliação, né, segundo o Libânio, e eu estou me baseando muito no Libânio porque eu gosto muito dele. Eu gosto da forma como ele pensa sobre avaliação, sobre os instrumentos, os tipos de instrumentos que ele traz, sabe? Eu acho que é bastante importante. Mas, enfim, se vocês fizerem pesquisa sobre avaliação, vocês vão encontrar vários teóricos falando sobre ela. E cada um deles tem uma ideia sobre avaliação, né? Eu sempre faço a crítica ao tipo de avaliação prova, por exemplo, porque eu acho que quando a gente fala vai ter prova, a gente já se estremece da cabeça até os pés. E isso acontece em qualquer idade, né? Para qualquer pessoa, porque a gente sabe que a gente está sendo avaliado de uma forma até cruel, né? Então, eu particularmente não gosto de um método prova, um instrumento prova. Eu gosto muito do debate, da observação direta, da aula invertida, eu acho que ela é muito interessante, principalmente para vocês que estão na pedagogia,
porque vocês em breve estarão no meu lugar, por isso que é aula invertida, né? A gente inverte os papéis. O professor torna-se aluno e o aluno torna-se professor por alguns minutos, né? E aí, então, vocês têm essa noção do que é dar aula, né? Do que é estar ali diante de uma turma que quer prestar atenção, não quer prestar atenção, enfim, né? Vários tipos de turmas, né? Então, a gente tem uma avaliação processual, segundo o Libânio, tá bom? Que é aquela avaliação contínua que faz parte do processo de composição de nota, né? Que é aquela que eu faço, por exemplo, toda semana eu dou uma atividade valendo nota, que nem eu faço, né? Que nem eu já fiz, né? Então, a gente tem essa. Assim como a gente tem também aquela avaliação que é pontual, pontual de pontos, né? E aí, então, a gente tem a avaliação de resultados, tá? Que é aquela que a gente vai somar uma com a outra, né? E no final do ano, uma resposta aí pontual, tá? Segundo Libânio, ao analisar os resultados obtidos por meio da avaliação, percebe-se se os objetivos propostos foram alcançados para que o trabalho docente seja reorganizado, né? Reorientado. Logo, a avaliação é uma reflexão do processo educativo que abrange aluno, acho que eu comi o N ali, e professor. Os dados coletados são mensurados em quantitativos e qualitativos. E aí, então, eu vou falar sobre os métodos quantitativos e qualitativos. Então, a gente tem essa avaliação que a gente vai se reorganizar, né? Que ela é um reflexo desse processo que a gente está falando aí. E aí, vamos a ela, avaliação quantitativa, né? É aquela que a gente está falando de nota, tá bom? Então, a quantitativa, que é quantidade, então pergunta quanto você tirou na prova? Pronto. Você já sabe que tipo de avaliação que é essa. Qual é o tipo de avaliação, coordenadora, que eu devo aplicar para esses alunos? Quantitativa ou qualitativa? Tá bom? Vocês podem fazer essa pergunta? Claro que sim, tá? Porque a gente precisa saber qual tipo de avaliação que a gente tem que aplicar para esses alunos. A quantitativa é aquela que é por meio de nota, que ela é classificatória. Então, eu consigo classificar o meu aluno como aprovado ou reprovado, ok? Qualitativa, né? É aquela que a gente não consegue, na verdade, fazer medida dela, né? Por quê? Porque, na verdade, ela essa avaliação qualitativa, ela faz parte do processo de ensino-aprendizagem. E aí, então, meninas, eu pergunto para vocês, hoje, vocês aprenderam alguma coisa? Sim. Ontem, vocês aprenderam alguma coisa? Sim. Quarta-feira? Sim. Então, tudo faz parte do ensino-aprendizagem, né? E esse ensino, esse aprendizado que a gente tem do mundo e das coisas que a gente estuda, né? Ela é contínua e ela é global. Porque você pode, por exemplo, viajar para qualquer lugar. Por menor que seja o lugar, você vai aprender coisas. Então, faz parte dessa aprendizagem global, tá bom? Então, a avaliação qualitativa é aquela que a gente tem vamos pensar em leitura de mundo, vamos pensar de uma avaliação cognitiva, de comportamento cognitivo, tá bom? Que a gente tem o pensamento, aí a gente tem a emoção de acordo com esse pensamento, e por conta desses dois a gente tem uma reação, tá bom? Isso é cognitivo, desculpa. Comportamento cognitivo, que depende do meu pensamento, da minha emoção para ter uma ação, tá bom? Vamos lá. E aqui eu trouxe, na verdade, o que a gente já viu na LDB, né, que é uma legislação. A gente viu ali na LDB, que faz parte aí do PCN, a gente já viu no BNCC também sobre avaliação, e aí a gente viu que é o seguinte, a avaliação, ela deve ser contínua e cumulativa. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, assim,
O tempo todo eu estou avaliando. Ah, foi em progressão continuada que a gente viu isso. Então, o tempo todo a gente está avaliando e vai acumulando aquela avaliação, né? A gente vai olhar o desempenho do aluno, né? Os aspectos qualitativos, os aspectos quantitativos, né? E aí a gente vai ter um resultado, né, durante esse período, que pode ser, gente, o bimestre, trimestre, semestre ou anual, depende da instituição que você estiver, tá bom? Então eu tenho essa avaliação contínua e cumulativa, que ela é qualitativa e quantitativa, no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro e no quarto bimestre, tá bom? Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem, tá? Pode ser pelo WhatsApp, de repente, se vocês quiserem responder pelo Sponte, tá bom? Não tem importância. Vamos lá. Perceba que os aspectos abordados na lei não são notas, e é verdade, a gente não está falando de nota aqui. Alguém falou de nota? Ah, do quantitativo, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos ver. Mas registros de acompanhamento das atividades dos alunos. A avaliação contínua e cumulativa demonstra que ela é diária, transparente. Assim, possui uma aparência diagnóstica, certo? Os aspectos qualitativos devem sobrepor os aspectos quantitativos. Olha que coisa interessante. Então, é muito melhor, que é exatamente o que eu disse para vocês, né? Quando a gente fala que haverá uma prova, avaliação regimental, certo? Meu Deus, vai ter prova. Pronto, já era, perdi, não sei fazer, já estou tremendo, já vou ter uma diarreia. Enfim, tudo isso acontece só ouvir o nome prova, certo? E aí, então, é por isso que a gente prefere dar valor e dar ênfase aos aspectos qualitativos e não quantitativos, tá bom, meus amores? Mas, outra vez, tudo depende da instituição de ensino que vocês estiverem. Bom, existem aí alguns princípios da avaliação que a gente também precisa ter um olhar atento a eles, né? Que a gente tem no princípio da avaliação, né? Como objetivo, para que serve, por que a gente vai fazer uma avaliação? A gente tem a integralidade. O que é isso, na verdade, né? A avaliação, ela deve perceber o estudante como um todo, considerando todos os envolvidos no processo. Então, é claro que quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente tem que pensar no que o aluno conseguiu prestar atenção em sala de aula, né? A gente não vai fazer prova individual, tá? Ela é uma só para a sala toda, normalmente. Prova não, avaliação, né? Falei errado novamente. Avaliação. É uma para todas, eu não faço específica, eu não posso fazer específica, a não ser que eu tenha feito uma prova diagnóstica, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, amores, a gente tem essa avaliação, que eu tenho que olhar para o estudante, para o aluno, como um ser completo ou até incompleto, acabado ou inacabado, né? Eu preciso tomar um cuidado para elaboração dessa prova, né? Porque eu preciso pensar em tudo que foi envolvido nesse processo de ensino-aprendizagem. A funcionalidade da prova está relacionada à avaliação aos objetivos educacionais. Por que eu estou fazendo essa avaliação? Qual é o meu objetivo nessa avaliação? Eu quero avaliar o quê? E aí, então, vamos lá. Vai depender da instituição? Não, vai depender do tipo de aluno que você tem. Se você está na educação infantil, se você está no ensino fundamental 1, 2, médio, tá bom? Por quê? Eu preciso, por exemplo, na educação infantil, na creche, eu preciso fazer avaliação, por exemplo, da coordenação motora, né? Então, o meu objetivo naquela avaliação é avaliar a coordenação motora, certo? Eu preciso avaliar os alunos para saber se eles sabem escrever palavras com dígrafos, por exemplo, né? Eu preciso saber se os alunos entenderam a explicação que eu fiz sobre soma, tá bom? E por aí vai,
Orientação. Direciona a prática escolar. Ela não pode assumir um caráter excludente, tá bom? Isso aqui é muito importante, né? Porque como que eu posso excluir um aluno? Fazendo uma prova diferente para ele, tá bom? Isso não é legal, tá? Isso não pode ser antiético, tá? Então eu tenho que pensar em todos eles. Eu não posso aí fazer essa prova excludente, essa atividade, a avaliação excludente, tá? Sistematicidade. A avaliação deve ser muito bem planejada, integrando todo o trabalho educativo. As avaliações de ensino infantil ou de Fundamental 1, elas devem ter, por exemplo, imagens, figuras, pinturas, tá bom? Elas devem ser mais lúdicas, com cara de tarefa do dia a dia do que de avaliação. Para a criança não ter o medo de encarar uma avaliação. Se eu faço, por exemplo, avaliação com a folha amarela, toda vez que eu encontrar uma folha amarela, eu vou achar que é uma avaliação. Entenderam? Então, não é legal isso. A gente precisa, então, que também é uma outra coisa excludente, né? A gente precisa, então, planejar essa prova, essa avaliação aí, esse instrumento de avaliação que a gente vai utilizar, utilizando todo o trabalho que a gente teve em sala de aula, tá? Tudo bem, meninas? Vão anotando aí as dúvidas de vocês, tá bom? E aí depois vocês podem me perguntar, fiquem à vontade. A avaliação é um processo contínuo, por isso deve ser projetada para acompanhar a aprendizagem, identificando as conquistas diante do desenvolvimento real do aluno. Uma avaliação inicial traz para o professor as características e o suporte necessário para que ele possa desenvolver o planejamento de acordo com as características dos seus alunos. Quando eu entro numa sala de aula, eu normalmente faço uma atividade que eu chamo de diagnóstica. Por quê? Porque, na verdade, eu preciso saber onde eu estou pisando. O que esses alunos conhecem de mundo? O que esses alunos aprenderam? Qual é a dificuldade deles? Qual é o grande problema que eles trazem na escrita, né? E se eles trazem na escrita, eles também trazem na fala. Então, eu preciso, de alguma forma, saber onde eu estou pisando. Então, eu faço essa avaliação inicial para ter esse suporte aí de planejamento de aula, tá bom, gente? É muito importante, é bem importante isso. Vamos lá. Segundo aí o meu querido Libânio, as principais características da avaliação escolar são as seguintes. Elas refletem a unidade objetivos, conteúdo, método, né? Então, se eu tenho um objetivo, eu tenho um conteúdo, o que eu vou fazer com esse conteúdo, né? Aí eu tenho objetivo. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho método, certo? Possibilita a revisão do plano de ensino. Eu posso o tempo todo estar reorganizando, reinventando o meu plano de ensino, tá bom? Porque assim, existe aquele plano de ensino que a gente faz semestral e tem aquele plano de ensino que a gente faz semanal. Algumas escolas fazem isso, outras não, enfim, né? E aí, então, eu consigo me reorganizar diante de um plano de ensino semanal. Fica mais fácil para mim, né? E aí vai de cada um de vocês e vocês vão ver qual é melhor para vocês, tá bom? Ajuda a desenvolver capacidades e habilidades. É claro que a avaliação, ela também é feita para isso, né? E aí a gente vai pensar em capacidades e habilidades, a gente vai pensar em concentração, a gente vai pensar em leitura, interpretação de texto, tá bom? Tudo isso, né? Volta-se para a atividade dos alunos, né? Então, ali o foco é o que o aluno aprendeu naquela atividade, naquela avaliação, né? Eu quero saber o que você, aluno X, sabe sobre encontro consonantal, por exemplo, tá bom? Ela deve ser objetiva.
o aluno, sabe quando vocês falam assim, nossa, aquela prova estava cheia de pegadinha? É porque, de duas uma, ou você não estudou o suficiente, ou então a prova estava subjetiva. E aí, então, te deu duas hipóteses, mais de uma interpretação de texto, tá bom? Por isso que a gente tem que ser mais objetiva. Quando a gente faz, por exemplo, aqui na Faculdade Dourado, quando vocês fazem a prova regimental, tem lá 7 questões objetivas e 3 questões subjetivas que a gente chama, né? Subjetiva, mas na verdade ela é dissertativa, porque ela não é subjetiva. Ela não está perguntando o que você acha sobre a pandemia, por exemplo. Ela está perguntando sobre algo específico da sua área, que é ciência, que é estudo, que não é senso comum, que eu não vou perguntar para minha vizinha, lembra dela? Por isso que ela deve ser também objetiva. Observem que as perguntas normalmente não são longas, para não perder a atenção, para vocês não desfocarem, né? E assim também a gente tem que pensar com os nossos alunos pequenininhos, médios e grandes, certo? Ajuda na percepção do professor. Então, novamente, eu vou perceber quem é aquele aluno. Quando a gente faz uma avaliação inicial, ou a gente faz a primeira avaliação, e tem os primeiros resultados, a gente vai encontrar aluno assim, nossa, aquele aluno não dava nada por ele, olha como ele foi na minha prova. Super bem. Em compensação, aquele aluno que parece que entendeu tudo na sala de aula, no dia da prova, só porque era uma prova, ele foi mal. E se eu desse, então, um outro tipo de atividade avaliativa, né? Usasse aí um outro instrumento de avaliação, certo? De repente vai. E aí, então, olha a percepção que eu estou tendo sobre um aluno, tá bom? Isso a gente tem com todos eles. A gente vai perceber rodando em sala, porque a gente tem que andar na sala de aula. A gente tem que olhar os cadernos dos alunos. A gente tem que ver as letras dos alunos. A gente tem que ver como que eles pegam na caneta, no lápis. A gente tem que observar isso, porque isso faz diferença, tá bom? Aluno que tem a letra feia, incompreensiva, que não dá para fazer leitura, a gente pode sim conversar com esse aluno e tentar mudar ou ajudar esse aluno de alguma forma quanto à sua caligrafia, tá bom? No ensino médio, no Fundamental 2, para o médio, a gente pode dar a opção de letra bastão, letra de forma, todas essas duas ajudam bastante, tá bom? Principalmente os meninos, né? Engraçado, né? As meninas não necessariamente têm uma letra feia, elas sempre são mais caprichosas, mas os meninos, parece que estudar não é muito a praia deles, e por isso, então, eles acabam tendo essa letra feia mesmo. Bom, vamos lá. Quais as características da avaliação? Reflete valores e expectativa do professor em relação aos alunos. Praticamente o que eu acabei de falar, né? A gente olha um aluno, acha que ele vai super bem na prova, ou numa atividade, e ele, putz, a gente percebeu que ele não entendeu o enunciado, porque ele fez confusão, porque ele não entendeu uma palavra, porque ele ficou na dúvida, porque ele é inseguro, e aí então a gente vai vendo como que esse aluno se desenvolve em sala de aula. Tudo bem, meninas? Tudo bem a vocês todos que estão assistindo? Não só as meninas da faculdade? Bom, qual é o objetivo da avaliação? Para que a gente vai fazer avaliação? Porque a gente precisa ter a avaliação de verificação, que é aquela que a gente faz uma coleta de dados e através de prova, de exercícios, de tarefa ou de outro tipo, né, que a gente vai colher os dados aí dessa criança. A gente tem a avaliação que fala sobre a qualificação. Estou dando pausa por causa do barulho que faz. Que é essa qualificação? Na verdade, a gente precisa comprovar os resultados desses alunos, né? E aí, então, a gente vai dar nota para esse aluno, certo? A apreciação qualitativa. Então, é aquela prova de fato, assim, né? Então, a gente vai se referir aos padrões de... A gente vai se referir a aquele desempenho,
do aluno. Então, eu faço uma prova diante da aula que eu dei. Se eu dei uma aula utilizando linguagem fácil, a minha prova também tem que ter linguagem fácil. Fácil não, acessível, né? Se a minha aula tem linguajar mais difícil, mais erudito, minha prova também terá que ter palavras mais eruditas, tá bom? Elas têm que andar junto, não adianta eu dar uma aula fácil, com palavras mais fáceis de compreensão, né? E na prova chegar com palavras difíceis, eruditas, sabe, gente, não condiz com a minha aula. Então, elas têm que condizerem, não é verdade? Então, elas precisam ter ali, baterem uma com a outra, tá? Façam isso sempre. Minha aula é difícil, minha prova é difícil. Minha aula é fácil, minha prova é fácil. Tá bom? Linguagem, tá? Que eu tô falando. Por favor, linguagem. Bom, a avaliação apresenta 3 funções que são bem importantes. Vocês precisam entender essa parte direitinho, tá bom, gente? E aí, depois da função de avaliação, a gente encerra, porque são 3 e elas são 3, não, 4. E aí, então, elas têm um pouco longas. Vamos lá. A primeira é a função diagnóstica, tá bom? Essa avaliação que vocês fizerem, diagnóstica, ela pode trazer um direcionamento do seu trabalho, então, como que você vai elaborar suas aulas, tá bom? A gente também tem uma noção, nessa função diagnóstica, do conhecimento que esse aluno tem, conhecimento que ele já traz com ele, tá bom? Que é o conhecimento da escola anterior, que é o conhecimento de mundo que ele tem, que é o conhecimento que ele tem da casa dele, tá bom? Tudo isso é importante, né? Na verdade, essa avaliação com função diagnóstica, ela traz a característica do aluno, tá bom? Você não vai trazer nessa prova, nessa avaliação. Normalmente ela é uma prova, tá bom? Nessa avaliação, você não vai trazer apenas questões sobre língua portuguesa, história, geografia e ciência, tá bom? Você também pode fazer perguntas de conhecimento de mundo, tá bom? É importante. Para você ter, assim, quem é essa pessoa? Mais ou menos isso. Onde que ela tem problema, né? A função formativa ou a função processual, tanto faz o nome, tá? A função formativa, ela, na verdade, acontece durante o processo para acompanhar o desenvolvimento do aluno. Então, a função formativa é aquela, gente, que a gente faz todo bimestre, tá bom? E qual é, então, a função dela, o objetivo dela, né? A função formativa proporciona ao professor e aos estudantes as informações sobre correção das possíveis falhas. Quando a gente pega a prova do aluno, a gente tem que dar um feedback para a sala, tá bom? Qual é o feedback? A gente dá um feedback geral, tá? Vocês não foram bem em tal questão, vocês não foram bem em tal tema, né? Vocês foram bem em outro X tema, em outra X questão, tá bom? É importante dar esse feedback. Vocês não gostam de ter o feedback? Gostam. Eles também gostam, tá bom? Os alunos também precisam de feedback. Tanto feedback é retorno, tá, gente? É devolutiva, tá? Porque feedback é um termo em inglês, e aí então ficou esse termo. Mas é a devolutiva que a gente dá para o aluno. Dá para ser individual? Depende do tempo que você tem, tá bom? Normalmente a gente faz geral, tá? Quando são os pequenininhos, sim, ela deve ser específica e pontual, tá? Se você se especializar em produção de texto, ou quiser fazer produção de texto, que vocês têm que fazer produção, né, se vocês querem, se vocês precisam fazer, vocês vão fazer o quê? Vocês precisam pontuar os erros, as falhas desses alunos, tá bom? Para eles melhorarem na próxima vez, tá bom? A função somativa significa soma, não é isso? Então, é aquela que a gente vai acumular durante o bimestre e que depois, no final, a gente vai somar e, então, compor a nota da média,
Ah, achamos? Então, a função somativa ou classificatória, ela é realizada no final do processo. O processo pode ser o bimestre, o trimestre, o semestre, tá bom? Ou ano, né? Classificando os alunos quanto ao nível de desenvolvimento. Esta fase oferece também as informações necessárias para o registro das atividades que foram desempenhadas pelos alunos, tá bom? E aí, então, acho que eu coloquei. Ah, tá. É que aqui eu coloquei um resuminho para vocês, tá bom, gente? Então, ó, a realização diagnóstica, então, no início do ano, ou do ano letivo, ou do semestre, trimestre, da unidade, ou de novo tema. A gente verifica pré-requisitos. Na formativa, então, a gente tem o quê? Ela ocorre ao longo do ano letivo, a gente consegue localizar deficiências, dificuldades, falhas e dificuldades novamente. Comportamentos cognitivos versus aprendizagem do conteúdo. Aprendizagem do conteúdo é uma coisa, comportamento cognitivo é outro. Vou repetir. Comportamento cognitivo é aquele comportamento que vem do pensamento, que gera uma emoção e que gera uma ação, tá bom? E a aprendizagem do conteúdo é aquele que vem de fora para dentro, diferente do cognitivo, que vem de dentro para fora, certo? Padrão individual de desenvolvimento também na avaliação formativa. E aí a gente tem a avaliação somativa. É que faltou a comparativa, eu não pus lá. Somativa é aquela que a gente vai somando, tem função classificatória, né? E a comparativa é aquela que a gente aplica no final de uma aula, por exemplo. Não sou muito a favor disso, mas vamos lá. A avaliação aplicada no final de uma aula pode ser uma atividade, um exercício, um bate-volta, sabe assim, um papum, uma coisa rápida, pode ser, tá bom? Para avaliar se ela não compreendeu o que foi dado naquele dia, né? Então dá para comparar o que ele aprendeu antes, o que ele tem de aprendizado antes e o que ele tem depois na aula, tá? Na verdade, para o aluno aí é um domínio do conteúdo, para a gente saber, né, se ele teve um domínio do conteúdo, tá? Tem uma outra coisa que é interessante, que eu acabei deixando aqui, que é o seguinte: seria muito interessante, nessa avaliação comparativa, os pais terem acesso a esses resultados. Por quê? Porque assim, gente, eles conseguem ajudar os filhos dentro de casa, no estudo de casa, tá bom? Mas a gente sabe o quanto é difícil isso acontecer. Mas seria muito interessante, tá? Se caso vocês fizerem avaliações comparativas, tá bom? Bom, avaliação e abordagens educacionais, eu vou deixar isso para a próxima aula, tá bom? A gente encerra essa aula pensando aí nesses tipos de avaliações que existem, da diagnóstica, a formativa, a somativa e a comparativa, tá bom? E vamos verificar aí se vocês conseguem identificar dentro do ambiente escolar esse tipo de avaliação. Se vocês estão fazendo estágio, pergunte para os professores de vocês, que vocês estão acompanhando. Vai que vocês consigam, então, ter uma ajudinha aí, né? Tá bom, meus amores? Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo em cada um. Bom fim de semana. Fica à vontade, tá bom? Tchau, gente. Vou parar de gravar.